Segundo a Agência Meteorológica do Japão, o que aconteceu hoje pode não ter sido o fim, mas o possível começo de um evento sísmico muito maior. A declaração veio após uma tarde que parecia normal em grande parte do Japão nesta segunda-feira, 20 de abril de 2026. O céu estava claro, as ruas movimentadas e os trens operavam pontualmente. Tudo parecia em ordem. As pessoas voltavam para a casa do trabalho sem qualquer sinal de perigo. Até às 16h53, horário local. Sem qualquer aviso significativo, o chão começou a tremer. Então, em questão de segundos, o tremor se transformou em um abalo violento. Prédios balançaram, carros tremeram e alarmes soaram. Este não foi um tremor secundário, não foi um terremoto comum. Um sismo de magnitude 7.7 atingiu a região sob o mar. Para tornar a situação mais tensa, a Agência Meteorológica do Japão emitiu um alerta muito raro. O potencial para um megaterremoto de magnitude 8 ou superior nos próximos 7 dias. A questão agora é: qual o tamanho da ameaça que o Japão está de fato enfrentando? Este poderoso terremoto ocorreu na costa da região de Sanriku, no nordeste do Japão, uma área muito conhecida por sua atividade sísmica. A força do sismo ficou na faixa de magnitude 7.4 a 7.7. Este número não é apenas grande. É suficiente para desencadear tremores generalizados em várias regiões. Comentário. Este número é notável porque se situa em uma faixa crítica. Terremotos dessa magnitude na fossa do Japão são grandes o suficiente para alterar significativamente as tensões na placa tectônica, mas não necessariamente para liberar toda a energia acumulada. Isso pode, paradoxalmente, aumentar o risco de um evento maior subsequente, em vez de diminuí-lo. O epicentro estava a uma profundidade relativamente rasa, cerca de 10 a 20 quilômetros abaixo da superfície da Terra. E é aí que reside o perigo. O termo raso não significa fraco. Pelo contrário, por estar próximo da superfície, a energia do terremoto não é significativamente amortecida pelas camadas da Terra. Como resultado, as vibrações são sentidas com muito mais força e se espalham amplamente pelo continente. Até mesmo Tóquio, localizada a centenas de quilômetros do epicentro, sentiu o tremor. Prédios altos balançaram por um tempo considerável, criando um momento que fez muitas pessoas pararem imediatamente suas atividades. Em regiões mais próximas do epicentro, a situação foi muito mais intensa. O tremor atingiu um nível de intensidade de 5+. Isso não é uma vibração comum. Nesse nível, as pessoas podem ter dificuldade para ficar de pé sem se segurar. Móveis pesados começam a se deslocar e os edifícios parecem estar vivos, movendo-se incontrolavelmente. Nessas condições, alguns segundos podem parecer minutos muito longos. A incerteza se torna o elemento mais estressante. Mas a ameaça real não parou por aí. Momentos após o terremoto, a atenção se voltou imediatamente para o mar. Um tsunami. As autoridades japonesas emitiram prontamente um alerta e sirenes de emergência começaram a soar ao longo da costa nordeste. A tensão aumentou. Foi solicitado aos moradores que se afastassem da linha costeira. Uma pequena onda de tsunami foi detectada no porto de Miyako, na província de Iwate, com uma altura inferior a 1 metro. Não foi grande, mas foi o suficiente para servir de aviso de que o potencial de perigo ainda existia. Até o momento não há relatos de fatalidades, apenas alguns ferimentos leves e danos limitados a edifícios e infraestrutura. Mas a grande questão é: por que isso aconteceu? A resposta está abaixo da superfície da Terra. O Japão está localizado em uma região conhecida como o Círculo de Fogo do Pacífico, uma zona onde placas tectônicas se encontram, que é muito ativa no mar a leste do Japão. A placa do Pacífico está continuamente se movendo e subduzindo sob a placa acima dela. Esse movimento é muito lento, apenas alguns centímetros por ano, mas armazena uma pressão tremenda. E quando essa pressão é finalmente liberada, um terremoto como este é o que acontece. E este é apenas o começo de uma história maior. Este é o aspecto mais impressionante deste evento. Um terremoto desta magnitude, e ainda assim, nenhum relato de fatalidades, apenas alguns ferimentos leves. Como isso foi possível? A resposta está em uma palavra: preparação. O Japão é conhecido como um dos países com os melhores sistemas de mitigação de desastres do mundo. E desta vez, esse sistema realmente funcionou. Momentos após o terremoto, o sistema de alerta precoce foi ativado imediatamente, não em minutos, mas em questão de segundos. Através da Agência Meteorológica do Japão, alertas sobre o terremoto e o potencial tsunami
foram transmitidos instantaneamente por vários canais. Os telefones celulares dos moradores tocaram em uníssono. Transmissões de televisão e sistemas de som públicos forneceram instruções imediatamente. Tudo isso proporcionou um tempo precioso, alguns segundos que podem determinar a segurança. Quase ao mesmo tempo, o governo japonês entrou em ação. Ordens de evacuação foram emitidas para as áreas costeiras. Os esforços de resposta a emergências foram ativados. Equipes de resgate, polícia e até mesmo as forças armadas foram mobilizadas para vários pontos para garantir que a situação permanecesse sob controle. O transporte foi temporariamente interrompido, não por pânico, mas como medida de precaução para evitar riscos maiores. A atenção também foi imediatamente direcionada para instalações vitais, especialmente as usinas nucleares. Operadoras como a Tokyo Electric Power Company agiram rapidamente para realizar inspeções completas. As preocupações com vazamentos ou danos foram tratadas com transparência. Até mesmo a Agência Internacional de Energia Atômica emitiu um comunicado de que não havia indicações de perturbações graves. Todos os sistemas foram reportados como estando em condições seguras. Comentário: a comunicação proativa com a AIEA é uma mudança estratégica fundamental desde o desastre de Fukushima em 2011. Naquela época, a falta de informações claras gerou desconfiança internacional. Hoje, a transparência imediata visa não apenas a segurança, mas também a manutenção da credibilidade global do Japão em sua gestão de crises nucleares. Mas por trás de toda essa resposta rápida, havia uma coisa que fazia a situação parecer não totalmente resolvida: o medo de tremores secundários. O governo e os especialistas emitiram prontamente novos alertas, não apenas sobre pequenos tremores, mas sobre a possibilidade de um cenário muito maior. Um mega-terremoto com magnitude acima de 8, podendo ocorrer na próxima semana. A área de maior preocupação é ao longo da costa leste do Japão, a mesma área do epicentro deste terremoto. Embora a probabilidade seja considerada pequena, no Japão, pequena não significa que seja ignorada. Isso porque o país se assenta sobre a zona de subducção mais ativa do mundo, incluindo a Fossa do Japão e a Fossa de Nankai. Este último nome não é apenas um termo geológico, mas uma fonte de preocupação de longa data para os especialistas. A Fossa de Nankai é conhecida por ter o potencial de desencadear um mega-terremoto que poderia ter um impacto generalizado, até mesmo em grandes cidades como Osaka e Tóquio. E a história já mostrou que isso pode acontecer. O terremoto e tsunami de Tohoku em 2011 servem como um lembrete severo. Naquela época, um terremoto de magnitude 9.0 atingiu a região, seguido por um tsunami maciço que devastou as regiões costeiras. Isso significa que a resposta rápida de hoje não é apenas sobre reagir ao terremoto que já ocorreu, mas também sobre se preparar para uma possibilidade que é muito maior. O terremoto pode ter diminuído. O alerta de tsunami foi até mesmo suspenso. Mas uma coisa precisa ser sublinhada: a situação ainda não está completamente segura. O governo japonês emitiu um alerta de acompanhamento sobre um risco aumentado de um terremoto catastrófico. Este estado de alerta vigorará por cerca de uma semana, período considerado o mais crítico após a ocorrência de um grande terremoto. Comentário: a escolha de uma semana não é arbitrária, mas baseada em modelos estatísticos de decaimento de abalos secundários. No entanto, ela também cumpre uma função social. Define um horizonte temporal claro para a ansiedade pública e para a mobilização de recursos, evitando um estado de alerta indefinido que seria economicamente e psicologicamente insustentável para a nação. Por que uma semana? Porque durante esta fase, as condições sob a superfície da Terra ainda estão instáveis. A placa que acabou de se deslocar não se assentou completamente. A energia restante ainda pode ser liberada a qualquer momento. E isso pode se manifestar como um tremor secundário mais forte. Durante este período, a atividade sísmica é monitorada intensivamente. Cada pequeno tremor é analisado, e qualquer mudança é imediatamente comunicada ao público. O Japão não está se arriscando, e há um cenário que é de extrema preocupação. Se um tremor secundário ocorrer com uma magnitude muito maior, por exemplo, 8 ou superior, então a ameaça de um grande tsunami ressurge. Não apenas localmente, mas com o potencial de impacto transfronteiriço. Como o Japão está na borda do Oceano Pacífico, uma onda de tsunami que se forma pode viajar para muito longe de sua origem. Nessa condição, a área mais próxima do epicentro seria classificada como zona vermelha,
o que significa que enfrenta o risco mais alto. A costa nordeste do Japão, de Tohoku a Hokkaido, poderia potencialmente receber ondas em questão de minutos. Não há muito tempo. A evacuação deve ser realizada o mais rápido possível. Por outro lado, há também uma zona amarela. Regiões ao redor do Pacífico, como o leste da Rússia, Coreia, Taiwan, Filipinas e até o leste da Indonésia, se enquadram nesta categoria. Até mesmo partes das Américas são consideradas potencialmente afetadas. As ondas de tsunami poderiam chegar dentro de 1 a várias horas. Embora o tempo seja maior, o risco permanece real. É importante entender que este zoneamento é o resultado de uma previsão científica, não de uma certeza absoluta. Muitos fatores estão em jogo, desde a força do terremoto e a forma do leito marinho até o contorno da linha costeira. Isso significa que a situação pode mudar. Portanto, em uma situação como esta, o mais importante não é apenas a magnitude do terremoto, mas a rapidez com que a informação chega ao público e o quão preparadas as pessoas estão para responder. E agora, todos os olhos ainda estão voltados para o Japão, esperando por algo que permanece incerto. Irá terminar aqui, ou este é apenas o começo de algo muito maior?